Eu quero falar de uma coisa muito delicada. É uma crítica importante e que eu acho que tem que ser levada a sério, muitíssimo a séria, porque aos poucos e por razões que vão se acumulando, a principal delas é de que é preciso copiar, é preciso entregar para a sociedade um modelo de segurança pública que satisfaça, né, a sede de sangue das pessoas, a sede de vingança, a sede de ódio, e que, portanto, tem que emular o método e o modelo da extrema-direita. Assim, o governo do PT, o próprio PT e parte da esquerda está capitulando diante disso, né? Ela, por conta dessas circunstâncias e da proximidade das eleições de 2026 e desse mito criado em torno da questão da segurança pública de que a esquerda não é capaz de apresentar uma solução e por isso ela está abandonando o que é a verdadeira solução, o léxico, né? O vocabulário, o conjunto de palavras que definem segurança pública está começando a se aproximar perigosamente do modelo da extrema-direita. Há cerca de um mês, o prefeito de Maricá, Quaquá, que é uma figura, assim, digamos, polêmica, que tem proximidades com a direita, com a extrema-direita, tem um discurso, ao mesmo tempo, libertário e violento, tal. Há cerca de um mês ele né, deu uma entrevista, ou fez uma declaração, está gravado, inclusive, de que lá em Maricá o bandido vai para a vala. Vai para a vala. Ele tem um projeto de guarda municipal, armada, que é para mandar bandido para a vala. Vala é uma expressão terrível para sair na boca de uma pessoa que se diz de esquerda, tá? A vala, né? O enterro em vala, a colocação do adversário em vala, né? O assassinato em massa para ser jogado em vala é uma herança do nazifascismo. As valas que foram descobertas com a libertação dos campos de concentração pelos soviéticos na Polônia, principalmente no fim da Segunda Guerra, essas valas estavam repletas de judeus assassinados em campos de concentração. Eram os assassinatos e eram jogados em valas. Depois, todos os grandes tiranos da humanidade usavam as valas para jogar as pessoas assassinadas em céu. Os genocidas usam valas. A ditadura militar no Brasil, ela usou uma vala no cemitério de Perus, em São Paulo, para jogar assassinados nos porões da tortura. Foram jogados em valas. Né? Foram jogadas as valas no cemitério de Perus, onde até hoje tem muitos companheiros aí de luta daquela época que não foram identificados, porque foram enterrados nessas valas como indigentes. Então, assim, não é um vocabulário adequado para o enfrentamento político. O enfrentamento político tem que ser feito de outra forma. Ele não precisa ser brando, ele não precisa ser leve, ele não precisa ser gratiluz nem abraçar a árvore, mas vala. E outra coisa, embora nos agrade em algum momento pensar que algumas pessoas vão para a vala, quando um governante, seja um prefeito, um governador, o presidente da República, seja lá quem for, fala em mandar alguém para a vala, ele está preconizando um crime, porque não existe no Brasil a pena de morte. E mesmo que houvesse, ela teria que ser resultado de um processo judicial transitado em julgado. Né? Você lembra que aquele débil mental que foi eleito governador do Rio de Janeiro, chamado Witzel, né? Era Wilson Witzel? Era Witzel. Né? Na campanha dele, qual que era o discurso daquele marginal? Era de que a polícia militar dele iria mirar na cabecinha dos bandidos e executá-los. Ou seja, o PM seria o agente de uma pena de morte que não existe no Código Penal brasileiro. Por mais que isso tenha algum atrativo nas partes mais escuras da nossa alma,
não é a maneira de fazer o embate político. Né? Então, o Quaquá, que é vice-presidente nacional do PT, falou essa barbaridade, foi apoiado por algum dos seus companheiros, é isso mesmo, tem que mandar para a vala. Porque uma hora você manda bandidos, daqui a pouco você manda uma criança para a vala, né? Daqui a pouco você manda uma mãe para a vala, um pai de família que é preto, e aí foi convidado uma vez, vai para a vala. Daqui a pouco você manda um adversário político para a vala. E aí, ontem, o governador da Bahia, o Jerônimo Rodrigues, também num discurso, ali num momento de calor e tal, revoltado com a questão dos mortos durante a Covid-19 e tal, disse que Bolsonaro tinha que pagar por isso e tem que pagar por isso. Eu mesmo sou defensor da vingança. Sabe? Você tem que usar todos os recursos das instituições, do judiciário, tudo, para vingar a nação desse filho da puta. Mas aí ele foi além. Ele falou assim, e os apoiadores deles tem que ir todo mundo para a vala. O simbolismo de vala, ele destrói o argumento. Porque no momento que a gente constrói a possibilidade de que em algum momento da nossa estrutura governamental, e nós, no momento que nós tivermos nas mãos o poder da violência do Estado, do monopólio da violência que é do Estado, e aí a nossa decisão é de mandar alguém para a vala, nós estamos caindo numa arapuca, numa armadilha, e o PT está caindo nessa armadilha. Olha, eu digo assim, não é inclusive da personalidade do Jerônimo isso, né? Ele não tem esse discurso violento, embora por detrás dele, por sobre os ombros dele, exista a polícia militar mais violenta, sanguinolenta e assassina do país, que é a polícia militar da Bahia. Então você junta uma circunstância com o vocabulário, você tem uma situação realmente explosiva, que é um governador que tem a PM mais violenta do Brasil dizendo que pessoas para vala. Para vala. Hoje ele saiu uma nota, aliás, uma nota que parece que foi escrita por um estagiário do Mobral, de tão horrível a maneira como foi passada, mas uma nota dizendo que ele, olha, foi tirado do contexto. Olha, a gente precisa. A gente vai passar o vídeo, você vê que foi tirado coisíssima de um de vocês. Precisa arranjar uma desculpa melhor para quando a gente comete um erro, não é não? Todo mundo que comete, toda autoridade no Brasil que comete um erro e fala uma bobagem, em vez de reconhecer e pedir desculpas, olha, eu estava alterado, né? Não. Quem me conhece, né? Ele inclusive escreveu isso. Quem me conhece sabe que eu sou cristão, da paz e tal. Mas assim, tem que reconhecer o erro e fazer do erro uma lição. Dizer que foi tirado de contexto não é verdade. É bobagem falar isso. É bobagem. Passa um recado pior ainda, muito pior ainda. Não teve nenhuma retirada de contexto. Houve, sim, uma fala exagerada, exacerbada, que não se concatena muito mesmo com a personalidade do governador Jerônimo, mas revela que que no inconsciente coletivo do petismo está se integrando, está se consolidando, né, que a saída para a segurança pública é emular, é copiar, é replicar esse modelo da extrema-direita, que é o do bandido bom, é o bandido morto, que tem que meter para vala, é tiro na cabecinha, entendeu? É porrada em pobre, em preto, e o cacete, porque é assim que se resolve. Não é. O discurso de segurança pública da esquerda, no mundo todo, e sempre foi no Brasil, ele se baseia numa complexidade que diz respeito à questão social. Qualquer pessoa minimamente instruída, minimamente ilustrada, minimamente conectada com a realidade do lugar onde vive e que tenha tido um mínimo de acesso a alguma literatura ou a noticiários, percebe, ainda que intuitivamente, ainda, né, que de forma empírica muito branda,
de que a questão da violência está intrinsecamente ligada à questão social. E que para resolver a questão da violência não adianta vala, tiro, mira na cabecinha, porrada, aparato policial militar violentíssimo, mais viaturas, mais armas, mais PM, mas não adianta. Você tem que cuidar da questão social para poder resolver o problema da violência. Porque um país como o Brasil, que tem uma imensa desigualdade social, onde há uma parte imensa da sociedade relegada à desarmonia, à pobreza, à miséria, à violência diária, doméstica, policial, essas pessoas não vão, né? Elas não vão virar santos. Elas vão virar demônios. Porque essa é uma sociedade capitalista absolutamente selvagem, que dita a seguinte norma para todos nós, de qualquer das classes envolvidas: se você tem, você é. Se você não tem, você não é. Se você não tem, você é invisível. Você é desprezível. Você é descartável. Então, numa sociedade capitalista como a nossa, dependente, onde o consumismo, né, onde o consumismo ele nivela as pessoas dentro de classes sociais, as pessoas querem ascender como? Trabalhando? Na meritocracia? Não, elas querem ascender tendo coisas. E aí a violência está intrinsecamente ligada a isso. E você só vai resolver isso se você, ao invés de investir força, dinheiro e energia na questão policial, envolver cada vez mais força e energia na questão social. E a questão social passa por um projeto de desenvolvimento nacional que tem que ter a presença fortíssima do Estado. Fortíssima do Estado. Mas o que está acontecendo é justamente o contrário. Fez-se uma opção no governo Lula III, uma opção de comando da política econômica neoliberal. E esse modelo neoliberal, ele é comprovadamente um produtor diário e sistemático de miséria e desigualdade social, porque ele produz desemprego, né? Ele produz pobreza, ele contrai a economia. E aí, minha gente, o que vai ter disso é pobreza, miséria e violência. E por que o modelo, por isso que o modelo numeral ele só funciona dentro de um Estado fortemente armado do ponto de vista policial para conter essa imensa população, esse imenso contingente, esse imenso exército industrial de reserva, como diria Marx, para que ele não se mova, para que ele não se rebele, para que ele não faça movimentos grevistas, para que ele não conteste o status quo. E aí, qual que é a solução que se apresenta? É o seguinte: vamos matar, vamos esfolar, vamos empalar, vamos dar, né, mirar na cabecinha e vamos fazer o quê? Jogar onde? Na porra da vala. Então, a questão da violência não será resolvida com mais polícia, com vala, com mais violência, com mais arma, com mais caveirão, com mais viatura, com mais fuzil, com helicóptero. Não vai resolver. O que vai resolver é resolvendo a questão social. Fazendo com que as crianças, a juventude, principalmente as crianças, a juventude negra, tenham opções de lazer, de educação, de escola integral, de saídas que não sejam nem tráfico de drogas, nem as igrejas evangélicas. Porque essa cooptação religiosa é outro tipo de violência e que gera uma comunidade completamente alinhada com a extrema-direita, que pensa dentro da pobreza, nas comunidades, da mesma maneira que a classe dominante pensa em relação a isso. Bala, fuzil, tiro, morte. Só que eles acabam sofrendo as consequências ali, na rua onde moram, com seus filhos.
Saiu agora, essa semana, hoje, ontem, uma relação de IDH, né, de Índice de Desenvolvimento Humano, que é feito pelas Nações Unidas, e que mostra o Brasil, acho que em 84º, estão comemorando isso. Imagina, tem 190 países, o Brasil 84º, mas subiu 4 posições. É uma tragédia, uma comemoração da miséria. E teve esse crescimento porque é um movimento pós-pandemia, vários tiveram esse crescimento. Mas a questão que eu queria colocar é o seguinte: os primeiros da lista são todos países que, desde que há muito tempo, resolveram as questões sociais. É Islândia, é Finlândia, é Noruega, é Dinamarca, é Suécia, é isso? É China. Resolveram a questão social e passaram a ter índice de desenvolvimento humano. São países que não têm problema com a violência, que a questão policial não se impõe sobre a agenda do país. Pelo contrário. Então, assim, e são países, por exemplo, são os países menos religiosos do mundo. Né? São países onde chega a ter 70% da população ateia. Porque a religião, queiram ou não queiram os crentes, aqueles que se dedicam a elas, a religião ela é parte desse aparato de contenção social, junto com o aparato policial. Não é à toa que o movimento neopentecostal é parte integrante dessa ideologia. Então, é absurdo, é triste, é reprovável você ver figuras do Partido dos Trabalhadores, como o Quaquá e essa derrapada que o Jerônimo deu na Bahia, falando de vala. Não pode, sabe? Não é essa a solução. Não adianta. O Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, fez uma viagem agora recentemente, semana passada, para visitar aquele delinquente que é presidente de El Salvador, que tem 90% de apoio da população. 90%. Por quê? Ele criou um presídio onde já tem 70 mil pessoas num país de 6 milhões de habitantes. Ele está importando presos junto com o Trump, está recebendo presos que chegam cabeça raspada, tem que andar de 4, né? E estão desaparecendo cidadãos. Por incrível que pareça, tem uma matéria muito boa na Veja dessa semana, foi um repórter para lá e fez uma excelente matéria, mostrando as razões dessa popularidade, né, porque o país vivia imerso num problema crucial de violência, e aí surgiu um ditador, Bukele, que fez isso, e agora ele está utilizando esse aparato policial, esse aparato prisional, para tiranizar o povo. Então tem várias famílias, inclusive de apoiadores dele, que estão agora reclamando dos seus filhos que desapareceram. Não tem processo judicial. Desapareceram. Foram para onde? Muitos devem ter ido para onde? Para vala. Para vala. Porque começa com isso, todo mundo for aqui pegar os bandidos, daqui a pouco pega uns caras, será que esse cara não é bandido? Por que ele desapareceu? Aí começa a desaparecer os adversários. Você começa mandando para vala os bandidos e a população, e daqui a pouco, cadê o meu irmão? Sumiu. Meu primo, meu filho, meu pai, minha mãe, cadê? Não é um discurso para a esquerda. Se você é de esquerda, você não pode ter esse discurso. O problema é que as pessoas não estão tendo vergonha, em muitos campos da esquerda, não estão tendo vergonha de assumir discursos que não são de esquerda. Estão querendo adaptar a esquerda a pensamentos de extrema-direita. Isso não pode acontecer, porque você deixa de ser de esquerda. Então diga que não é de esquerda. Porque assim, a Bahia vive esse problema. Tem uma polícia militar sanguinolenta que não é contida, pelo contrário, é estimulada. E agora o governador me veio com essa história de vala, está se contaminando com essa ideologia. Porque ela gera frutos eleitorais imediatos, mas a longo e médio prazo ela é um veneno. A gente não tem como discutir solução para a violência comprando arma, nem aumentando o efetivo policial. Não é essa a questão. Não é essa a questão é social. A questão é que há desigualdade social brutal no país, há uma reprodução da miséria de forma
em níveis industriais, e aí você fica tentando flertando com esses conceitos de extrema-direita, achando que vai tomar o lugar da extrema-direita nas eleições. Ora, se eu sou um cara favorável a esse tipo de coisa, eu não vou votar na cópia, eu vou votar no original, vou votar na extrema-direita, vou votar na esquerda, que eu sei que essencialmente não é favorável a esse tipo de coisa, e ainda bem que não é. Então, eu queria ter. Thalita, vou mostrar. Eu queria mostrar o vídeo do Quaquá e depois o vídeo do Jerônimo. É possível? Eu acho que é possível. Eu torço para que seja possível. Thalita está lendo. Acho que está procurando. Enquanto isso. Aí, ó, tá aí, tá vindo aí. E a partir de hoje nós vamos comunicando ao povo de Maricá. Nós vamos armar a guarda de Maricá. Agora o bicho vai pegar! Olha, o Coronel Veras, com o Arley e com o vereador Radete, onde a gente monitora com câmeras toda a cidade. Hoje nós temos cerca de 3.000 câmeras. Passaremos para mais de 7.000. E a diferença é que com inteligência artificial, bandidagem que entrar em Maricá será seguida, abordada e presa. Nós estamos anunciando aqui com o Coronel Veras, a gente já vem discutindo isso desde o início do governo, que a partir de hoje nós vamos comunicando ao povo de Maricá. Nós vamos armar a guarda de Maricá. Mas não é só armar a guarda de Maricá. Nós vamos criar um grupamento de ocupação democrática do território. Território foi feito para ser ocupado pelo Estado Democrático de Direito, não pela bandidagem. Não toleraremos bandido com barricada e com fuzil para oprimir morador, para tomar casa de morador. Bandido que entrar nas articulações do Estado, no que é do Estado, que é dar vida boa para o povo, vai para vala. Então, quero dizer isso. A partir de agora, o Coronel Veras vai implantar o armamento da guarda e um grupamento com fuzil, com caveirão, que vai ocupar o território. Nossa guarda já é uma guarda muito bem preparada. Estou anunciando também para a guarda. Vamos fazer o plano de cargos e salários, valorizando o treinamento, valorizando o desempenho, valorizando o trabalho em prol do povo de Maricá. Prefeito que tem coragem enfrenta o crime de cara. Aqui em Maricá não vai ser mole para o crime. Eu tenho certeza que nós já somos uma referência no nosso estado. Para vala. E assim, e aí ele tá copiando, inclusive, a postura teatral da extrema-direita, né? Estamos aqui com o coronel, tá aqui as câmeras, 7.000 câmeras e tal, vamos monitorar, vai para vala. Isso pode ter algum efeito eleitoral ali em Maricá, o cara e tal, mas assim, isso tem validade muito curta. Porque não resolve o problema da segurança pública, não resolve o problema da segurança pública, ponto final. O que vai resolver o problema da segurança pública é o que acontece nos países que se civilizaram nesse sentido. Os países de IDH, né, que estão no topo do IDH. Por quê? Eles resolveram a questão social. E a questão social é resolvida pelo Estado forte, desenvolvimentista, que tem o monopólio sobre os serviços essenciais de educação, saúde, segurança pública. Num país como o nosso, onde a educação e a saúde estão sendo servidas nesse cardápio de privatização disfarçados de PPPs, nós não vamos a lugar nenhum, porque a gente perde o controle, o Estado perde o controle sobre o desenvolvimento social dessas áreas. Porque elas passam a ser áreas regidas pelo lucro, pela lógica capitalista. Eu vi recentemente uma das muitas entrevistas do camarada Elias Jabbour, que é um sujeito brilhante, em que ele se contrapunha a uma outra pessoa, um interlocutor com quem ele debatia. Ele fala assim: a China construiu uma rede de trens que corta aquele país gigantesco, de ponta a ponta, de lá, assim, uma malha incrível de trens ultra rápidos que custou
trilhão de dólares, 2 trilhões de dólares, sei lá. Ele fala, você acha que seria possível fazer isso no capitalismo? Claro que não. Só no socialismo foi possível fazer aquilo, porque a lógica do investimento era social. Né? Não há, nada naquele sistema visou lucro, nada, zero. Porque se ele abrisse para PPPs, só iam construir linhas do Rio para São Paulo, no caso do Brasil. Né? De Belo Horizonte para o Rio, só onde poderia ter lucro. Você não ia ter nunca uma malha de trem que saísse de Cabrobó e fosse até o Chuí. Porque a lógica capitalista não iria permitir que isso acontecesse. Enquanto a gente continuar perseguindo uma lógica capitalista com um Estado fraco e entregando de bandeja dentro dessa estrutura caótica e perversa que é o arcabouço fiscal, né, entregando essas coisas para a iniciativa privada, nós vamos estar integrando a lógica capitalista onde deveria estar funcionando a lógica estatal. Porque a lógica capitalista, o que ela gera? Ela não gera nada de bom para o público, pelo contrário, torna os serviços muito caros e muito ruins. Basta ver o que acontece com os sistemas de distribuição de energia, as companhias de energia dos estados, as companhias de saneamento que foram privatizadas e que são terror, que se tornaram extremamente caras, né, excludentes. E mesmo assim o BNDES, nas mãos do PT, presidido pelo Aloysio Mercadante, continua fomentando esse tipo de relação, dando dinheiro para entidades privadas de bilionários, de milionários, para fazer essas parcerias que não vão dar certo, que serão uma herança maldita em pouquíssimo tempo. Então, por isso que eu falo, viu, Thalita, e a vocês aqui que estão comigo no chat, é muito importante essa crítica, é muito importante esse espaço de crítica. Eu estou muito feliz de estar num espaço de crítica onde eu possa falar disso de forma clara e que tenha que não precisa ser apreendido como uma verdade absoluta. Eu quero muito que o chat participe dessa discussão. E é muito importante a discussão, é muito importante essa relação, repito, que já falei com vocês, essa relação dialética. Porque ao final de cada programa desse aqui do Farol Brasil, seja o Manhã Brasil, seja o Noite Brasil, seja Cultura Brasileira, o Favela Urgente, que vai vir aí com o Chavoso da USP, o programa do Eribaldo, enfim, todos. É muito importante que a síntese desses, quando termina esse programa, haja uma síntese de pensamento a partir de um debate público, dessas coisas que são importantíssimas. Importantíssimas. Por isso que eu decidi trazer aqui para falar com vocês, né, na chamada e fazer um editorial sobre essa questão dessa cópia, né, está se replicando dentro do PT, nos governos do PT, o governo municipal, o governo estadual, e tem uma réplica também, está se replicando muito disso nessa PEC da segurança pública no Senado Federal, de um senador que é delegado de polícia, e é um senador progressista, LGBT e tal, que é o Contarato, é Fábio Contarato, o nome dele é Contarato, né? E aí, que está aumentando pena de tráfico de drogas. Gente, tem que liberar as drogas. Tem que acabar, tem que autorizar e legalizar o uso da maconha no Brasil. Tem que trazer para nossa indústria estatal a produção de medicamentos à base de canabidiol. Eu não estou tossindo, quem me viu nos outros programas que eu fazia, eu tossia 90% do tempo, porque eu desenvolvi uma asma muito grave. E Fabiano Contarato, obrigado, Luiz, Fabiano Contarato. E eu tive que parar de trabalhar por meses, porque eu não conseguia mais respirar e não conseguia mais falar sem tossir. Eu comecei a usar canabidiol e estou praticamente curado. Um óleo com um princípio ativo muito poderoso. E nós não conseguimos nem conversar sobre isso, sobre remédio. Então, o que faz? Aumenta as penas de tráfico de drogas. Sabe o que vai acontecer? Vai dobrar, triplicar o número de jovens, meninos e meninas pretos nos penitenciários brasileiros.
Porque eles não têm essa atenção que tem o Collor, tem o Bolsonaro, que tem a menina do batom, que tem essas dondocas, né? essas demônias que estavam destruindo a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Esses marginais, esses delinquentes, esses vagabundos terroristas que estão aí com, sabe, o sistema trabalhando para libertá-los, para arranjar uma anistia, ou para pelo menos chegar a um acordo onde se reduzam a pena deles de tal maneira que eles vão voltar para casa, rindo na nossa cara. Enquanto milhares de mães pretas, que têm filhos pequenos, largados em comunidades miseráveis, cuidados, sabe lá por quem, não tem direito sequer a saidinha mais. Milhares de presos no Brasil sequer foram julgados, estão jogados nas masmorras, dentro dessa cultura de combate à violência, atacando a pobreza, contendo a miséria, principalmente a miséria racializada. Não é isso? Então, esse discurso não pode ser da esquerda. Senão, não é esquerda. Então, pare-se de se dizer de esquerda. Assuma-se de direita. Porque esse é o discurso da direita. Você pode até não gostar dele, mas é de direita. Quem acha que isso está certo, vota na direita. Não dá para a esquerda brasileira se travestir de progressista apoiando coisas como essa. Não pode. Por quê? Porque assim, as pesquisas mostram, as pesquisas internas, discussões internas, de que a questão da segurança pública para a esquerda está perdida. Tem que fazer igual à direita. Não vai dar certo. Primeiro porque o modelo da direita não dá certo. Olha os estados brasileiros que são governados pela direita e vê se esses modelos deram certo. Olha a violência no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Não deu certo. Nem nunca vai dar certo. Nunca deu certo. E aí você vai ficar emulando um modelo que nunca deu certo, porque acha que isso vai conquistar o voto daquele sujeito ali controlado pelas igrejas evangélicas? Claro que não. Você vai dar com os burros na água. Nós não podemos emular o discurso da vala, não podemos aceitar o discurso da vala. E é preciso que isso esteja bem consolidado na nossa cabeça. Tá? Não existe discurso da vala se você é de esquerda. A questão da segurança pública ela é oriunda, ela deriva da questão social. E nós temos que gastar nosso tempo, nossa energia e o nosso voto para quem tem essa visão, para quem entende que a violência só vai terminar e diminuir quando se resolver a questão social. Criar presídios, armar a polícia, comprar helicóptero, fuzil, granada, caveirão, não vai nos a lugar nenhum. Nenhum. Tá certo?